Graças a Deus que nos dá vitórias. É bom louvar a Deus na beleza do seu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao único que é digno de merecer louvor e adoração. Amém? Aí tá beleza. Vamos fazer uma breve oração para darmos início mais uma reunião para louvar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a Deus por nos conceder, Senhor, essa vitória de estar aqui para te louvar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós não merecemos tudo aquilo que o Senhor faz por nós, tudo aquilo que o Senhor nos faz alcançar, meu Deus. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer, bendizer o teu santo nome, Senhor. Seja conosco nesse culto, nessa reunião, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida e exaltado, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós temos todo o motivo de estar alegre. Bom é louvar a Deus, como estamos aqui, Senhor, e agradecer por mais um dia de existência, por mais um fôlego de vida que o Senhor nos permitiu, que nós respirássemos o ar dessa terra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e para te agradecer. E nós queremos vencer o teu santo nome, mais ninguém está louvando, louvando a Pai. Vamos receber reunidos de palmas para Jesus, agradecendo o seu louvor nessa noite. A paz, Senhor. Vamos estar cantando em lugar 244.
Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nos teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa ser reter. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, que faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra assim, meu Redentor. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do meu Senhor. Glória a Deus. A semana passada ele fez bem, aí eu coloquei funcionou. Amém? Fala aqui de Jesus. Deixa Deus te usar. Já estou Salve a igreja Papai do Senhor. Amém. Eu vou deixar a apresentação da igreja em João 14, a partir do versículo 23. João 14, eu vou dizer em diante. E diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto eu estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, seu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se preocupe o vosso coração, nem tenham medo. Amém?
essa oportunidade, nosso Senhor. Glória a Deus. Irmã, você aí, as duas irmãs, uma vai ter a oportunidade de você ficar. Pode ser você, depois ela vem. Glória a Deus. Para pelo amor de Jesus aqui. Salve a igreja na paz do Senhor. Está deixando aqui no Salmo 119, partido 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe me desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Somente até aqui. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Glória, glória. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vou estar deixando em Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu agradeço a oportunidade. Irmã Dina. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar um guitarra, vamos louvar mais um louvor, porque o pregador fala bastante mesmo, né? Então deixa ele falar um pouquinho, né? Entender enquanto você fica louvando. Glória a Deus. 305, irmãos. Vamos ver se a gente consegue louvar. Aleluia. O pregador fala bastante. A pregadora também, é só Jesus. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões operários nos exércitos de Deus, batalhando.
por isso, mais essa oportunidade, estamos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Santo dos santos, nós te adoramos, Deus. Quero deixar aqui a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 12. Tiago, capítulo 3, a partir do 10 até o 12. Amém? E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura deita água de alguma fonte, de um mesmo manancial de água doce, água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeite? Ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Graças a Deus. Estamos num culto de cura e libertação. E muitas das vezes nós procuramos porque muitas coisas não acontecem. É porque a mesma boca que bendiz o Senhor, às vezes pode falar coisas que não agrada o Senhor. Se a gente for olhar um pouco no início, um pouco mais para trás, no versículo, se você começa a ler no primeiro, vai dizer que a boca que bendiz, que glorifica a Deus, maldiçoa o homem semelhança de Deus. Que às vezes você olha, não falei nada contra Deus, mas você falou contra a pessoa que é semelhança de Deus. Nós precisamos prestar muita atenção, não é falando de Deus, nós falamos, se você olhar a palavra, vai dizer, olha, mas fala da semelhança de Deus. Quando nós olhamos as coisas, nós falamos, não, pastor, mas é Deus, mas também precisamos respeitar a semelhança de Deus. Daniel, quando estava na gola dos leões, que o rei chega de manhã e chama ele e diz, rei, estou aqui, porque Deus não encontrou falha em mim com ele, e nem com ele comigo contigo. Daniel não estava com falha com Deus, mas também não estava com falha com o rei. Então, muitas das vezes, nós olhamos assim, pastor, mas eu não estou falha com Deus, mas às vezes estamos falha com o nosso semelhante, com a pessoa, com o teu irmão ou com a tua irmã, que são imagem do Senhor. E às vezes nós glorificamos a Deus, mas eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa, não vou com ela, não. Precisa ir com Jesus, se quiser morar no céu, quer ver libertação, precisa. A boca que glorifica o Senhor não pode maldizer, porque da mesma fonte que sai uma água doce, você não vai encontrar água amarga. Amém? Graças a Deus, eu venho aqui com a oportunidade, em nome do Senhor, eu falo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quero falar aqui de Jesus. Aleluia. Salve maravilhoso na paz do Senhor. Amém. Vamos falar o 304 da harpa. O nosso Deus me ajude. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre a voltar. Flechas transpassaram-me pra desse grande dor.
Aleluia. Deus fala aqui de Jesus. Família, sempre que a oração vai cantar, não vai cantar para tirar o vento. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos para o Senhor. Amém? Você terminar e achar o ciclo de oração. Vai pegar o pastor. Aí depois a irmã Maria canta para nós recolher o dito de oferta, tá bom, irmã? Já quando ela terminar o ciclo de oração, a senhora tem que sair daqui. Glória a Deus. Nossa, Aleluia. Salmo 125. Glória a Deus. Salmo 125. Só o primeiro fala assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Então, que esse versículo traz a confiança que devemos ter em Deus. Então, que cada dia eu e você possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é que nos dá a segurança, o Senhor é que nos dá cada dia, irmãos, o fortalecimento de estarmos na casa dele. Porque se fosse pelas nossas forças, nós já teríamos desistido há muito tempo, né? Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, e nós, como seres humanos, nos abalamos. Mas a palavra do Senhor fala, cada dia devemos ter força nele. A sua palavra fala que quando estamos fortes, estamos fracos. Quando estamos fracos, fortes. Então, que eu e você possamos cada dia colocar nossa confiança em Deus e sabemos que sempre o Senhor, Ele está conosco. Jamais o Senhor, Ele nos abandona. Nós podemos abandonar Deus, mas Ele jamais nos abandona. Amém? Eu agradeço a oportunidade. O ciclo de oração está com a oportunidade nesse momento. Amém? Deus, aleluia. Louvado e exaltado o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é Jesus. Segurança, movimento religião, Pai do Senhor. Deus, a minha alma está batida dentro de mim. Deus, eu não sinto calma e essa dor na alma.
Ecoa sobre as águas da
coração. Amém? E antes de a irmã está louvando, eu vou deixar um versículo aqui, que esse versículo tem terça-feira que eu tenho falado dele. Que às vezes nós nos preocupamos nas situações difíceis e só recorremos a Deus muitas das vezes quando o negócio não tem solução. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a saída, Jesus é a porta, que nós entramos por ela. E ele disse lá no livro de João 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai encontrar o que é bom. Se sair também não vai achar o que não presta, vai achar o que é bom. Amém? E esse versículo aqui está dizendo para nós não se preocupar com os acontecimentos, porque nós estamos orando ao Senhor. É Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por causa de algumas. Vou começar tudo de novo. Não estejais inquietos por causa de alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Às vezes você pode falar, é um versículozinho. Você já imaginou? Você vai suplicar e depois você vai fazer o quê? Você vai agradecer pelo que você recebeu, pelo que eu recebi. Então, o que é que vai se tornar? Nós vamos fazer culto em ação de graça, porque o Senhor nos ouviu, nos atendeu a nossa petição. Coloque isso na sua mente. Nem nada está perdido.
Mas nós não mandamos nada. Porque a direção é do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o poder de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram a sua Bíblia. Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o poder de Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 10, do verso 30 em diante. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Lucas, capítulo 10, do verso 30 em diante, diz a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, pois, deram a tirar a roupa e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo ou passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o compadeceu dele, e aproximando-se fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com eles. Então disse Jesus: vá e faça o mesmo. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. No livro de Lucas, irmãos, capítulo 30, do verso 25 em diante, nós vemos aqui 3 mensagens aplicadas nesse texto. Nós vemos aqui a primeira mensagem, que vai nos contar do diálogo de Jesus com o doutor da lei. Aqui também, aleluia, nós vamos ver, louvado seja o Senhor, um sacerdote e um, aleluia, levita, que neglijou, a sua função como servo do Senhor.
texto a qual acabamos de ler, que Jesus vai contar uma parábola. E essa parábola, Jesus vai começando a dizer que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. A gente vamos aprendermos que Jerusalém é um lugar de adoração. Jerusalém é um lugar onde o povo de Deus se reunia e prestava louvores e adoração a Deus no templo. E nós vamos ver também, irmãos, que Jericó era uma cidade, aleluia, amaldiçoada. Então a gente já começa a vermos nesses dois textos, aleluia, dois caminhos. Um caminho que levava e se aproximava de Deus através da adoração em Jerusalém, e um caminho, aleluia, que levava a uma cidade, aleluia, chamada Jericó, que foi amaldiçoada por Deus, aleluia. E este homem, aleluia, vai interpretar esse texto. Eu começo a entender, irmãos, que quem está em Jerusalém, em um lugar de adoração, e for, aleluia, a caminho de Jericó, a tendência é descer. Meu Deus. A tendência é parar de adorar, louvar o seu nome. Então nós vamos aprender, irmãos, nesse texto, que quando Jesus vai falar para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que possa ser revestido do poder. Então Jesus vai dar essa instrução para os discípulos. Jesus não pediu para os discípulos ir para Jericó, mas Jesus vai pedir para os discípulos ficarem em Jerusalém. O que eu aprendo com isso nesta noite, irmãos? Você, aleluia, está no lugar certo. Você está, aleluia, nesta noite, aleluia, no lugar onde você tem liberdade e deve adorar a Deus. Mas, aleluia, nem dá-se pela sua cabeça de sair de Jerusalém, um lugar de adoração, para ir para Jericó, um lugar, aleluia, onde você vai se afastar de Deus. Um lugar, aleluia, Jericó é um lugar onde, aleluia, você não vai mais prestar adoração a Deus. Então o que eu aprendo nesta noite, irmãos, aleluia, continue em Jerusalém, porque em Jerusalém o Deus a qual servimos está presente, e Ele se manifesta através da nossa adoração e louvor. E não é diferente nesta noite. O Deus de Jerusalém está aqui. E o Deus, aleluia, de Jerusalém quer receber adoração e louvor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então nós vamos ver, irmãos, que existia, aleluia, geograficamente falando, dois caminhos. E trazendo para os dias de hoje, nós também
E trazendo para os dias de hoje, Jerusalém significa um lugar de paz. Trazendo para os dias de hoje, Jericó significa o mundo. Então eu vou entender nesse texto que se este homem saiu de Jerusalém, aleluia, a tendência dele é descer, é decair, é voltar ao estágio, aleluia, ao estágio do pecado. Quantos nos dias de hoje, irmãos, estavam em Jerusalém adorando, glorificando, recebendo bênção, recebendo vitória, ouvindo a palavra do Senhor, mas por algum motivo vai se comparar a este homem, ele vai descer para Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Sabemos que Jericó significa um caminho longo. Porque, aleluia, melhor dizendo, Jerusalém significa um caminho longo. Aleluia. E Jericó significa um caminho mais curto, um caminho mais perto. Aleluia. Para chegar em Jerusalém, irmãos, há uma dificuldade. Então, irmãos, o que nós vamos aprender? Que tem caminhos, a Bíblia diz que tem caminhos que parecem bonitos, mas leva à perdição. Agora, o caminho longo é estreito, é dificultoso, mas se você continuar no caminho longo, você vai, aleluia, alcançar a salvação. E nós podemos ver nos dias de hoje que muitos querem um caminho curto, tem muitos que querem atalho, querem chegar a Jerusalém, mas não querem, aleluia, prosseguir pelo caminho longo, porque no caminho longo vai ter dificuldade, no caminho longo, aleluia, vai ter canseira, no caminho longo vai ter perseguição, no caminho longo, aleluia, vai ter cansaço, no caminho longo, aleluia, vai ter, aleluia, ladrões tentando te assaltar, como foi o caso deste homem. Então, irmãos, eu quero que os irmãos entendam nesta noite: não saia de Jerusalém. Em outras palavras, não saia do lugar aonde Deus tem te levantado, aonde Deus tem te honrado e tem te usado, aleluia, como autoridade. Ainda que o caminho tenha sido longo, mas, aleluia, o Senhor está em Jerusalém. Em outras palavras, o Senhor está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, que tem pessoas que querem ainda adquirir o caminho mais fácil.
recebe as adorações em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí esse ladrão roubou por quê? Um ladrão só rouba algo de mim e de você, aquilo que eu e você não temos. Ou melhor, aquilo que ele não tem. O ladrão nunca vai roubar algo de mim e de você, sendo que ele já tem. Trazendo para o lado espiritual, o que é que eu e você temos quando nós estamos em Jerusalém? A essência do Espírito Santo de Deus. E a essência que temos dado por Deus, pelo Espírito Santo, é algo que incomoda quem está em Jericó. Porque quem está em Jericó olha e vê grandeza. Quem está em Jericó e olha para Jerusalém, vê um templo bonito, vê um povo adorador que ainda passa por dificuldade, mas continua adorando. Então alguém vai olhar para mim, para você e vai dizer: como é que ele pode adorar na situação que ele está? Como é que ele pode glorificar pelo momento, pela dificuldade que ele está passando? Eu quero ser igual a ele. Mas não quer pagar o preço. Mas não quer caminhar pelo caminho longo, mas quer ir para Jerusalém. Aleluia. Quer ter o que o povo de Jerusalém tem, mas não quer, aleluia, pagar o preço e nem buscar em adoração, em sacrifício, para ter aquilo que quem está em Jerusalém tem. Entenda nesta noite, irmãos, falando pelo lado espiritual, o que eu e você recebemos de Deus é a essência do Espírito Santo. E quando nós temos a essência do Espírito Santo, começamos a incomodar. E aquele que está fora de Jerusalém, ele vai querer ter aquilo que eu e você temos e que ele não tem. Então, irmãos, quando esse homem sai de Jerusalém, ele pede a proteção. Ele está à deriva do inimigo. Então entendemos, quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos à deriva do inimigo atacar a nossa vida. E esse homem, aleluia, foi atacado porque ele estava em Jerusalém, mas resolveu ir para Jericó. A Bíblia não diz o motivo, mas vamos analisar pelo texto e trazer para a vida espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o ladrão, irmãos, ele só rouba aquilo que ele não tem, mas ele quer. Por quê? É mais fácil ele roubar do que ele conquistar. Então eu quero dizer nesta noite, irmãos, valorize aquilo que você conquistou através de Deus. Porque o caminho foi longo, grande foi as provas, dificuldade, mas você, aleluia, está continuando no caminho. Porque tem muitos que estão no caminho, irmãos, e param. Por quê? Porque não aguentam. Então Deus está dizendo nesta noite, irmãos, aleluia, continue no caminho de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o ladrão roubou aquele homem. E depois de roubar, ele o açoitou. No português correto, deu uma surra nele.
apanhou e ficou todo machucado. Quantos estavam em Jerusalém e foram para Jericó e estão machucados, estão feridos, precisando, aleluia, de curativo, precisando de ajuda. Porque muitas das vezes a pessoa não tem intenção de sair de Jerusalém, mas às vezes as pessoas saem por curiosidade, outros saem de Jerusalém porque não aguenta a caminhada que é longa, outros estão em Jerusalém e olham para Jericó e dizem: Jericó é melhor do que Jerusalém, porque Jerusalém tem muitas regras, porque Jerusalém tem muitas doutrinas, eu não posso isso, eu não posso aquilo em Jerusalém, mas em Jericó tudo é liberado. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quem está em Jerusalém, irmãos, aleluia, tem as coisas que é lícito, mas quem está em Jerusalém e é adorador vai dizer: mas isso não me convém, porque eu estou a caminho de Jerusalém. Eu não sei, irmãos, aleluia, o que é que você tem passado nesse caminho longo até chegar em Jerusalém. Talvez você esteja ferido, talvez você esteja machucado e precisando, aleluia, de socorro. Este homem estava precisando de socorro, mas o texto vai dizer que duas pessoas com cargo eclesiástico em Jerusalém desce e encontra, aleluia, com este homem que está machucado, que está ferido, e passa de lado. Eu não sei, aleluia, qual era a justificativa que levou esse sacerdote e este levita a não parar para ajudar o próximo. Mas quem está em Jerusalém e é um verdadeiro adorador vai ajudar o seu próximo, principalmente quando ele vê que o próximo está machucado. Sabe por quê, irmãos? Aleluia! Naquele tempo era esse homem que estava machucado, mas amanhã poderia ser o sacerdote ou o levita. Nos dias de hoje, irmãos, aleluia, nós olhamos que tem muitos dentro de Jerusalém que estão a caminho de Jericó e estão machucados, feridos, mas não têm ajuda. E alguém olha e vai dizer: não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava, aleluia, ele estava em Jerusalém. Se ele não tivesse saído de Jerusalém, nada disso estaria acontecendo com ele. São as palavras que eu imagino que o sacerdote e o levita devem ter falado. São palavras que eu imagino e tenho certeza que muitos agiriam e agem como esse sacerdote, como esse levita. E as palavras é essa: está na prova porque está em pecado, está na prova porque não fez o que Deus mandou, está na prova porque saiu de Jerusalém ou saiu da igreja. Mas nós
Porque tem palavras que machucam mais do que um taco. Tem atitudes que doem. E o que eu acho interessante, irmãos, é que vem de onde não esperamos. Esse homem estava machucado. E se a gente for analisar o texto como verdadeiro cristão, a gente vai dizer, mas é esses dois que deveriam estar ajudando e não estão. Coloque-se no papel, irmãos, do sacerdote e do levita. Quantas das vezes nós, aleluia, não damos uma palavra de ânimo para aquele que caiu, que desceu? Quantas das vezes não procuramos ajudar em oração, pelo menos? Mas fazemos como o sacerdote e o levita. Saímos de lado. Eu já tenho meu problema. Isso não é comigo. Aleluia. E a gente está vendo o inimigo lá, irmãos. A gente está vendo a pessoa lá machucada. E deixamos de lado. Aí o texto vai dizer que roubaram esse homem, açoitaram ele e o deixaram e o deixou quase morto. Ele não morreu. O que eu quero que os irmãos entendam nesta noite é que se esse homem não morreu, é porque Deus ainda tinha propósito na vida dele. E o que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, irmãos, talvez você possa estar machucado, talvez você possa estar baqueado de tanto bater com palavras, com atitudes, aleluia, apontamentos. Você deve estar machucado, aleluia. Mas eu quero dizer, irmãos, aleluia, que chegou um tempo que você não está aguentando mais, você está quase, aleluia, a Bíblia diz, quase meio morto. Ou seja, você está vivo e está um pouco morto. O que eu quero que os irmãos, aleluia, tragam para o dia de hoje, irmãos. As coisas que estão mortas espiritualmente na sua vida, aleluia, caia por terra e venha continuar vivendo, porque Deus tem propósito para realizar na sua vida. Se, aleluia, se esse homem não morreu, é porque, aleluia, Deus queria fazer algo na vida dele. E o texto vai dizer, irmãos, que se esses dois homens, sacerdotes e levitas, não ajudou este homem que estava machucado, Deus vai preparar, aleluia, um samaritano. Um samaritano são aquelas pessoas nos dias de hoje que conhecem Deus, que tem fé, mas, aleluia, falta se entregar totalmente. Mas crê, mas tem fé. E o mais interessante, tem um coração puro, melhor do que o sacerdote e do que o levita. E quantas das vezes, irmãos, nós vemos aí pessoas que não são crentes, servem a Deus em outras denominações,
aleluia, essas características, não tem. Aí esse samaritano, irmãos, aleluia, encontra esse homem e vai, aleluia, cuidar das suas feridas. O texto vai dizer que ele passou óleo, aplicou óleo e deu vinho. No lado espiritual, irmãos, o óleo serve para unção e o vinho serve para alegria. Então, nós vamos entender aqui que tem unção e tem alegria da parte do samaritano para este homem que está machucado. E quando nós recebemos, irmãos, a unção faz a diferença. A unção traz alegria, a unção traz cura, a unção traz renovo, a unção, aleluia, traz transformação, a unção traz bondade, a unção traz um coração, aleluia, puro, sem maldade, louvado seja o nome do Senhor. E esse samaritano vai lhe dar óleo, aleluia, e vinho. E agora esse samaritano vai tomar uma atitude que o sacerdote e o levita não tomou. Vou levar ele para um lugar e vou, aleluia, cuidar dele. Ele leva ele, coloca ele em cima do seu animal, que era um cavalo, leva para uma hospedaria e pede para o dono da hospedaria cuidar dele e deixa tudo pago pelo gasto que aquele homem iria ter. Ainda disse mais: o que o senhor gastar a mais, eu volto e te pago. Em outras palavras, eu queria que o senhor cuidasse dele enquanto eu vou e vou voltar. E tudo que ele precisar, serve ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, nós precisamos de um samaritano para nos dar uma palavra de ânimo, para nos carregar nas costas e dizer: meu irmão, estou junto com você. Para tomar uma atitude e dizer: vamos até a minha casa ou até um certo lugar e lá você vai ser cuidado. E o texto vai dizer que este homem, irmãos, foi cuidado e tratou daquele homem ferido. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus tem um propósito. E Jesus está preparando nesta noite pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, com o coração puro, aleluia, para te levar, aleluia, até a casa do Senhor, para cuidar das tuas feridas, para te dar palavras de ânimo e dizer: estamos juntos, meu irmão, e você vai passar essa face, você vai ser curado, aleluia, e eu vou estar junto com você para testemunhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem cuidou dele, irmãos, aleluia, até ele voltar. Este homem, irmãos, que levou esse homem que estava machucado, simbolicamente representa Jesus. Aleluia. E esse homem que fala que é um hospedeiro significa o Espírito Santo. E o Espírito Santo está cuidando de mim, de você, até o Senhor Jesus voltar. E quando o Senhor Jesus voltar, você vai estar curado, você vai estar, aleluia, santo, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos, que eu entendo.
Em outras palavras, quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar uma igreja curada, liberta, sã, cheia de unção, cheia de alegria, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí, irmãos, aleluia, mediante essa história, que a palavra que Jesus estava dizendo para o doutor da lei, que conhecia, Jesus vai perguntar para o doutor da lei, dizendo assim: quais desses três parece sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei vai responder, o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia. Então Jesus vai dizer para este homem que era doutor da lei, que conhecia a Bíblia, irmãos, aleluia, de capa a capa, aleluia. Jesus vai dizer para ele: então faça o mesmo pelo teu próximo. O que Jesus está querendo nos ensinar nesta noite: você pode estar firme em Jerusalém, mas por alguma fraqueza você pode descer para Jericó. Mas através dessa fraqueza, Deus pode preparar alguém para fazer você voltar para Jerusalém. Não vai ser fácil, vai ter feridas, vai ter cicatrizes, mas o mais importante, irmãos, alguém que é o Espírito Santo está cuidando de mim e de você, está curando as nossas feridas, está dando um renovo, coisas novas, e deixando você pronto para quando, aleluia, o samaritano voltar, que é Jesus, você esteja pronto, sarado, aleluia, com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Jesus vai falar isso para o doutor da lei, Jesus vai dizer claramente: então faça isso para o teu próximo. Em outras palavras, nós temos que fazer tudo que o samaritano fez, aleluia, para o nosso próximo, independente do cargo, independente da situação, independente se você não gosta, independente da religião que ele serve, mas ajude, faça o melhor, dê uma palavra, cuide da sua ferida, aleluia. Faça o mesmo. É isso que Jesus vai nos ensinar, irmãos. Ele era doutor da lei, conhecia, mas não praticava. E nós, muitas das vezes, conhecemos, sabemos, mas não fazemos aquilo que nós aprendemos e sabemos que é o correto. Se preocupar e ajudar o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é quem é o nosso próximo? É este homem que estava em Jerusalém, mas desceu para Jericó. E quem é este homem nos dias de hoje? É alguém que estava na presença, mas por algum motivo saiu e foi machucado. Mas ainda há esperança, porque sempre haverá um hospedeiro, sempre haverá o Espírito Santo para te levantar de novo. Então continue firme em Jerusalém. Mas se você sair de Jerusalém, ainda há tempo de voltar. Aleluia. Então nesta noite, irmãos, fique com esta palavra. Se preocupe com o teu próximo. Ajude o seu próximo. Cure as feridas do teu próximo. Aleluia. Porque você fazendo isso, você vai estar representando um adorador de Jerusalém. Amém?
vocês são nossos convidados. Tá bom? Deus abençoe o nosso querido Leonardo, evangelista Felipe, com toda a sua bênção. Não só ele, todos que estão do lado dele, estão junto com ele. Sejam alcançados a casa dele, a casa da sua abençoada esposa, com toda sorte de bênção, e todos vocês que estão aqui nessa noite, que faz parte da família de Jesus Cristo. Amém? Que Deus alcance a cada um de nós, que a cada dia nós venhamos ser bem-aventurados. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa